Quando a gente trabalha com tecnologia, significa que a gente vai transformar tudo que a gente está falando ou fazendo em dados. Isso significa que você agora, com a ferramenta da Deep Legal, consegue fazer esse trabalho de transformar informações em dados. Qual que é a ideia aqui? A gente quer dados para tomada de decisão. Para tomar decisão, então, eu preciso usar métricas. Métricas é uma maneira de eu transformar situações que já existem em dados para eu conseguir medir o que está acontecendo. E é isso que a gente vai fazer. Então, quando você tiver uma carteira de processo, por exemplo, não importa só o número de processo. O número de processo não te diz nada. É o que a gente chama de métrica de vaidade, por exemplo. Aquela métrica que só serve para inflar o seu ego. Então, quantos processos você tem? Eu tenho 500 mil processos. Isso não diz nada para você sobre o seu negócio, porque esses processos podem estar gerando despesa para você ao invés de lucro. Então a gente precisa entender como metrificar bem a nossa atividade. E a Deep Legal vai te ajudar com isso. Então qual que é a ideia aqui? Você está pagando uma plataforma para análise de dados. Então agora o que você tem que fazer é fazer valer esse investimento. Então se a Deep Legal tem um custo X, agora você consegue calcular o retorno sobre esse investimento. Como? Você vai poder analisar, por exemplo, o custo que você paga na plataforma e quanto que você consegue extrair de informação que tem um valor palpável e comparar esse valor. Então, quanto que eu pago e quanto que eu consigo receber de valores por conta do uso da plataforma da Deep Legal. Então, um exemplo. Se você tinha um monte de valor para levantar em cartório de processos que estavam correndo e por alguma razão você esqueceu de levantar, a Deep Legal está te ajudando a fazer isso e por conta dessa análise feita pela plataforma você identificou isso, pronto. Esse valor que você identificou tem que entrar na sua conta de comparação do retorno do investimento. Então, se eu levantei R$ 1.500 de cartório e R$ 500 é o que custa a plataforma Deep Legal, eu consigo analisar que o retorno vale a pena. E é isso que você tem que fazer. Essa é uma questão gerencial muito séria e não é só em relação à plataforma da Deep Legal. O retorno sobre investimento é só uma das métricas que você precisa ter dentro do seu escritório ou na sua atividade como advogado ou advogada. Então você pode também pensar em outras métricas que são importantes para o seu negócio. Então, quantos casos encerrados, quantos processos você tem, quantos processos você tem em determinado momento, tudo isso é importante. Em quais comarcas, e aí você começa a criar métricas um pouco mais avançadas, onde eu consigo correlacionar essas informações. Então eu consigo analisar, por exemplo, que em determinado prazo eu tenho mais ou menos processos em relação a uma ou outra comarca. Então é começar a metrificar a sua atividade. E quando você fizer isso, você vai ter dados com os quais você nunca trabalhou antes. E é para isso que serve a plataforma da Deep Legal, dentre várias outras funcionalidades que ela tem. Mas a principal é você conseguir entrar nessa era digital, onde dados importam. E aí você vai poder tomar a decisão em cima de algo palpável, exato. E é essa a ideia que a gente está tentando passar para você aqui com esse treinamento e com o uso da plataforma Deep Legal. Então, quando você tiver a sua base de análise ali, começa a fazer as análises de acordo com os diferentes filtros, cruza as informações, cria métricas, acompanha a evolução dessas métricas e você vai ver que o retorno sobre investimento
é positivo.